Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar e apresento para você o episódio Joelho e Pé. O episódio dessa semana está bem mais técnico e com muita informação para você que gosta de cuidar do seu corpo, para você que gosta de pedalar sem dor. A gente convidou dois especialistas, o Dr. Marcelo Filardi, uma unanimidade quando se fala de ortopedia e cuidado com o joelho. Ele fala bastante sobre essa articulação e todas as outras articulações como um todo, como prevenir, como se cuidar, quando que um caso é cirúrgico ou quando não é. Um programa muito bacana, assim como o Dr. Leonardo Signorini, esse especialista em palmilha customizada, uma tendência cada vez mais comum no esporte, não é diferente no ciclismo. Ele fala tudo sobre como aproveitar ao máximo essa tecnologia para pedalar com conforto e também com melhor desempenho. O episódio Joelho e Pé começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Dr. Marcelo Filardi, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter sua companhia aqui com a gente. Eu que agradeço e parabéns aí pelo formato desse programa. Não conhecia, sinceramente, o meu amigo comum, o Kanner, falou de vocês e eu comecei a ouvir e estou encantado com o conteúdo. Muito obrigado. Filardi, é um orgulho, até porque eu acompanho teu trabalho, eu estava conversando aqui antes da gravação, da quantidade de amigos que são pacientes seus e que tem, o Kanner, acho que é um deles, de que admiram e respeitam o seu trabalho há muito tempo e mantém eles com saúde no pedal. Porque eu acho que isso é uma coisa importante da ciência e da medicina, porque no passado, a gente falou isso em outro programa, muitos médicos, a qualquer suspeita de um trauma, de um impacto, paravam toda a atividade. E eu acho que você faz parte de uma geração da medicina e da medicina clínica que acha formas da manutenção da atividade física com saúde, com preservação. E eu sou essa testemunha, então é um orgulho para a gente ter você aqui nesse programa. Só fazendo uma pequena introdução, eu venho de uma família de 5 irmãos, os 5 atletas, 3 médicos, um juiz e uma psicanalista, mas a minha mãe jogadora de vôlei, meu pai pugilista, e nós tivemos a chance de sermos atleta de competição. Legal. E dentro dessa, eu comecei na natação, daí fui para ginástica olímpica e saltos ornamentais. Quem era o nosso médico de confiança era o professor Marco Amatuzzi. O Marco Amatuzzi foi uma das primeiras clínicas de medicina esportiva. Então ele já tinha esse formato do tratar treinando. Isso que ficou isso pra gente. Ficou eu como atletinha, atleta do Pinheiros, competitivo, federado, aquelas coisas todas. Eu participei da primeira campanha do Adote um Atleta, então acabei não sendo adotado, porque o formato na época era muito complicado, tinha que morar no Centro Olímpico, eu estudava num colégio, daí eles queriam que eu mudasse de colégio, daí na época não coube. Mas nesse formato do professor Amatuzzi, depois Dr. Camanho, depois mais tarde outros colegas, entenderam que não podia botar um gesso num cotovelo machucado, porque aquele cotovelo ia ficar duro e daí ferrou. Daí a gente não ia conseguir recuperar para aquela determinada prova. Daí o que acontece? O professor Amatuzzi tratou da minha família inteira. Teve uma ocasião que o meu irmão, o Caio, né, que era um atleta, ele chegou a ser convocado para as Olimpíadas de Moscou em natação. Ele teve um trauma no pé que chegaram a pensar até em amputação, porque deu uma osteomielite e tal. O Amatuzzi falou, não, a gente vai fazer curativo, enrola com plástico e continua nadando. Então, não é só uma formação médica que nós tivemos bons exemplos na nossa prática.
quando eu entrei na medicina, fui atleta, né? Joguei handebol pela faculdade, aquelas coisas. Você já tinha as lesões que a gente ligava, dane-se, né? Para você continuar treinando mesmo com aquela lesão. E isso daí, depois da ortopedia, eu fiz ortopedia, daí fiz mestrado, doutorado, daí a Escola Paulista me mandou para fora, fiz o fellow em medicina esportiva. Então, assim, quando eu fui fazer o fellow lá nos Estados Unidos, não existe ficar parado. Não existe ficar parado. Então, você tem aquela lesão, você tem que entender o gesto esportivo daquela lesão e modificar para você continuar fazendo o que você precisar fazer. Especificamente no ciclismo, ele é um gesto, é lógico, tem várias modalidades do ciclismo, né? Você entendendo a patologia, você faz algumas pequenas modificações e continua o atleta treinando feliz, fazendo endorfina, né? Senão ele está ferrado. Agora, por mais preventivo, por mais ativo que seja essa recuperação, você, como um grande especialista e até ortopedista bem especializado no joelho, acaba sendo aquele tipo de pessoa que é procurada só quando a dor aparece, né? Assim, muita gente procura você já lidando com dores, com incômodos. Como é que é essa relação com os ciclistas? Como é que eles chegam até você normalmente para lidar com esses problemas de joelho? Nós temos hoje, é uma coisa terrível, mas existe o trauma do ciclismo, né? Então, muita gente vem porque caiu ou porque bateu. Sempre, a gente chama no fim e não no começo. Qual seria o ideal? O ideal é fazer uma baita de uma avaliação ergonométrica. Inclusive, aprendi com vocês, no podcast de vocês, nós temos excelentes profissionais para fazer a bike fit, que entram na medicina preventiva. Aliás, quando você fala, preventiva é sempre melhor que a curativa. Infelizmente, já chega mais para nós a parte que a gente tem que fazer a medicina curativa. Quando ele chega com a dor anterior no joelho, ou dor na lateral do joelho, ou dor, eu falo, né? Eu sou um especialista em trauma do esporte, então eu não faço só joelho. Desde a posição do pescoço, que o ciclista está pedalando numa posição errada, ele pode ter dor no ombro, dor na cervical. Então, são pequenos ajustes que dão uma grande diferença para o atleta. Agora, Filardi, tem uma frase que se fala para corredor que ele não gosta, de que todo corredor é um futuro ciclista, porque tem uma hora que ele não vai conseguir mais correr porque o joelho e a articulação vai apitar. Para alguém que já começou no ciclismo é um esporte que faz mal para o joelho, por definição? O joelho é uma articulação que nós separamos em 3 articulações. Uma é a bolachinha, a patela, contra o fêmur. A outra é um lado interno, que a gente chama de côndilo condilar medial e côndilo condilar lateral. O corredor, ele faz um impacto muito mais entre o fêmur e a tíbia. O ciclista é muito, muito, muito mais entre a patela e a tróclea. A tróclea é onde aquela articulação vai ter maior sobrecarga. Então, se você não tiver banco adequado, e a gente vê direto, né? Vamos falar, o ciclista que aquele amador que compra bicicleta em qualquer lugar e sai pedalando, esse vai ter um desgaste maior do que aquele ciclista que se preparou, fez o bike fit, fez tudo direitinho, porque ele vai ter uma sobrecarga mecânica infinitamente menor na patela femoral. Outro detalhe, o ciclista amador, via de regra, não pedala clipado. Então, ele só empurra o pedal, ele não empurra e puxa o pedal. O atleta que já vai tendo uma especialização maior, ele vai empurrar e puxar o pedal. Então, essa a gente chama de cocontração. Quando você tem a cocontração com uma carga adequada, toda a musculatura extensora e flexora da coxa, da perna, vão estar trabalhando
de forma coordenada. Sim. Daí tem menos carga em cima do joelho. Se você faz aquele ciclista que só empurra ou fica em pé nessas aulas de spinning, que tem 10 academias aí, que às vezes o professor não consegue dar atenção, só um parêntese, o Giba é um dos caras mais especializados em aula de spinning que nós temos no país. Por quê? Porque antes de ele ser professor de spinning, ele é ciclista. Então, quando ele vai dar aula dele, ele consegue simular de forma adequada a música, o ritmo e ficar em pé de forma certa. Sim. E não você subir numa bicicleta sem carga nenhuma a 200 por hora, que não existe isso na vida real, né? Então, são as prevenções. Aliás, falando sobre o pedal, a opinião e experiência do senhor sobre o clipe, né? Então você estar com o pé preso e aí... O senhor está no céu. E aí, Filardi, o pé preso numa aula de spinning, que uma bicicleta não balança, e o pé preso quando você está andando na rua. Vocês são 10 bilhões de vezes mais experientes do que eu para falar disso, tá? Mas eu falo que a gente precisa tentar não entrar na moda. Tinha o clipezinho da sapatilha, teve uma moda que eles começaram a rodar muito isso, achando que a patela ia entrar na trocle de forma melhor. De repente virou moda que aquilo tinha que ser solto. Daí todo mundo começa a comprar o solto. Não, tem que ser adequado. O cara tem uma rotação, nós temos um encaixe da cabeça do fêmur, no fêmur, ângulos de rotação diferente. A gente não anda Charlie Chaplin ou periquito certinho. A gente tem um pouquinho de rotação mais de um lado do que do outro. Isso, o cara que vai fazer o fit, né? Ele vai observar isso e num lado ele vai botar um ângulo um pouquinho maior do que no outro. Sim. E vai ver, e vai testar, e vai ver essa confiabilidade. Quando você pega uma coisa que é dinâmica, rua, sobe e desce, ângulo da rua, e põe numa coisa estática, que é a aula da academia, a aula de spinning do clube, que é totalmente estático, a sobrecarga mecânica é muito maior. Então, mesmo porque você não controla, ninguém nas academias não tem a bike watt lá que pega uma super precisão na voltagem. Sim. E etc. Então o cara tem academias que põem um quadro e você fica olhando para o quadro para saber se você está em primeiro lugar. Então é super complicado isso, porque o pessoal quer estar em primeiro lugar e detona e no dia seguinte está no consultório com dor no joelho. Não, até porque o bike fit, primeiro, não é uma profissão muito regulamentada, então é uma prática importante, mas tem profissionais e profissionais. Muitas vezes você pode dizer, eu fui lá, fiz um bike fit, mas quem estava ali fazendo o serviço de bike fit não era uma pessoa com a qualificação de biomecânica, do estudo do movimento. Então, fiz um bike fit, está tudo errado. Assim, você fez aonde? Com quem? Eu tenho um paciente que ele ama pedalar, pedala muito, muito, muito mesmo. Aliás, são 2. Mas eles fazem bike fit no cara que faz o bike fit para os atletas olímpicos ingleses. Ele me mandou o vídeo, é uma coisa mais linda do mundo. É lindo, porque você fala, cara, isso é biomecânica. Então é assim, exatamente como o Álvaro falou, profissionais e profissionais. Aonde que eu acho que a Gregário pode agregar muito é começar a divulgar até para fisioterapeutas ou educadores físicos conseguirem fazer uma especialização nisso, que eu acho que valeria muito a pena. Mas é assim, lembrar que até ontem não tinha ressonância. Era tudo exame clínico. E agora está um exagero de diagnóstico. Então, agora com o advento da ressonância, você vê criança de 12 anos, vai, faz uma ressonância e tem condromalácia de patela. Condromalácia é o desgaste. Todo mundo tem um desgaste natural. A gente começa muito jovem e existe um trabalho alemão que ele fala que o planeta vai ter prótese
e câncer. E se não tiver um dos dois, é porque você morreu antes. Então é assim, então a gente vai gastar, não tem como. A prevenção do desgaste é a gente tratar bem da articulação desde cedo, entendeu? Então entra desde o alimento, eu falo que é FF, não é de filar, de irmã, mas é de fino, fino e forte. Então, se você se mantiver fino e forte, você já tem uma longevidade articular muito maior. Filar, uma pergunta. O ciclista, ele tem uma característica de que ele tem a musculatura da coxa e da posterior de coxa mais envolvida do que a musculatura lateral. E é saudável que ele faça uma musculação para compensar isso, para ter uma estabilização do fêmur, né? Na sua estrutura muscular. Para cada modalidade tem um biotipo de coxa. Tem aquelas fotos clássicas, né, que você vê, vocês acompanharam, vocês cobriram o Tour de France, tem aquela clássica daquela panturrilha desse tamanho, lotada de vaso, né? Porque é uma sobrecarga mecânica em cima de membro inferior, só que o cara tem que ser grilo, né? Aqueles puta magrelo com uma puta coxa desse tamanho. Uhum. Por quê? Porque hoje é a relação peso-potência. Então é muito, muito difícil hoje você ter um atleta alto, muito alto. É a coisa mais rara do mundo. Então, o que eu falo, ele não tem que ser aquela perna hipertrofiada, tem que ser aquela perna ultra forte. Aliás, é o contrário. Se ele tiver menos volume, ele tem que carregar menos volume. Uhum. E daí um truquezinho que eu falo, eu chamo de boi bravo, né? Eu falo, quando você for pedalar, finge que você é um boi bravo que está dando aquela pedalada assim. Você em pé, e dá aquela pedalada. Quando você dá aquela pedalada, encarando o touro, que só o antepé rala sem você movimentar o quadril. O seu quadril está estático e você fica só dando aquela pedalada de boi bravo, essa é a biomecânica natural do seu joelho pedalando. Se você tiver que abaixar o quadril, você está forçando demais a patela. Se você tiver que levantar muito o quadril, o seu pé não rala no chão. Se ele não rala no chão, está errado o movimento, que você não vai conseguir desprender aquela sobrecarga no pedal para girar a roda. E daí, na hora que você vai fazer isso, o cara fala, nossa, mas é muito alto o banco, daí na hora que eu paro, eu não encosto o pé no chão. Eu falo, não, não é para encostar o pé no chão, né? É para você não parar e... Não é patinete. Os dois. Não é patinete. Agora, a altura de banco, é claro que cada um tem uma biomecânica, mas tem ciclistas que pedalam com a ponta do pé, tem ciclistas que pedalam mais abaixando o calcanhar. Existe alguma referência da ortopedia médica que diga que uma coisa é melhor do que a outra? Não, ou é absolutamente pessoal? Não, zero. A única coisa que a gente observa, aquele ciclista que abaixa muito o calcanhar, ele imagina o atleta de 100 metros que está dando um tiro, né, para frente. Ele faz o máximo de dorsiflexão para conseguir dar o tiro. Sim. Só que esse atleta que faz o máximo, ele vai conseguir jogar muita energia nesse aparelho, né? Nesse aparelho que a gente chama de membro inferior, só que ele também vai ter mais lesão de tendão de Aquiles, ele pode ter mais fasciite, entendeu? Então, não tem certo. Filardi, mas nessa conversa toda, uma coisa que era importante passar para o nosso ouvinte, assim, como é cuidar das nossas articulações e como fazê-las durarem um pouco mais, assim, postergar a prótese ao máximo que a gente puder. A gente começou falando e não deu continuidade, é o FF, fino e forte. Sim. Respeitar cada modalidade do esporte que você quiser. No caso do ciclista, eu falo, cara, eu quero pedalar. Cara, procura um profissional adequado, compra uma bicicleta adequada, não compra bicicleta com aro errado, vai pedalar com a bicicleta correta para você não detonar as suas... E não é só joelho, né? Principalmente desde coluna, quadril, joelho, tornozelo, para ter o menor desgaste. Vai se alimentar de forma adequada, porque hoje a gente sabe, eu tive um professor
porque ele falava, qual que é a definição de envelhecer? É perder água. Se você está perdendo água, você está envelhecendo. Se eu conseguir alguma coisa que eu pare de perder água, eu parei de envelhecer. E a cartilagem é isso. Se eu conseguir devolver água para aquele colágeno, né, para aquele lugar, eu tenho ele mais flexível. Exemplo besta, mas é o chiclete dentro da boca, bem hidratado, molinho, eu tirei da boca, ele vai quebrar. Então, tomar sol, dormir bem, tudo isso eu estou dando longevidade para as juntas. Filardi, entendeu? Alongamento, que a gente esquece de falar. Aliás, alongamento antes ou depois? Essa é sempre a pergunta. Os dois. Os dois é o ideal. Fizeram um trabalho, pegaram crianças, bem criancinhas, acompanharam por 15 anos em escolas em Boston. Quem fez o trabalho foi Harvard. Eles acompanharam e fizeram muita propriocepção, que é a noção que o corpo tem no espaço, a gente já comentou, muito equilíbrio e alongamento. E a outra, ginástica tradicional. Essas crianças que fizeram muita propriocepção e alongamento, na estatística, ao longo desses 15 anos, tiveram muito menos lesões. A gente está falando de água, no sentido hidratação das articulações, e no passado se usava muita infiltração quando você tinha alguma lesão. Essa prática continua existindo ou houve alguma evolução? Existe a famosa infiltração com cortisona, que se usou assim largamente em tudo quanto é jogador de futebol. Tô com água no joelho, vai lá e faz a infiltração. Hoje existem várias coisas. Ácido hialurônico, eu falo que é a bola da vez. Eu não sou o maior fã do ácido hialurônico, porque ele vai embora rápido e eu acho que você tem que ter uma indicação muito precisa. Não é para qualquer condropatia ou condromalácia que você vai ficar injetando ácido hialurônico. E para artrose, você já gastou. Então não adianta você jogar um líquido que é teoricamente para dar uma lubrificada, se já está gasto. Hoje tem muitas linhas de estudo que é plasma rico em plaqueta, PRP, que você tira o sangue, centrifuga, pega aquele plasma que está já no nome, rico em plaqueta, e injeta, mas para cartilagem não funciona, tem um efeito anti-inflamatório razoável. E o que mais se estudando é célula-tronco. O planeta está atrás do resultado para a célula-tronco. Filardi, outra prática. Hoje se opera muito menos joelho, por exemplo, do que se operava no passado, né? Infelizmente não é verdade. Eu acho que numericamente hoje se opera muito, muito mais. Que são cirurgias menos invasivas e de recuperação melhor. Eu, no meio ortopédico, eu sou conservador. Diversas vezes o pessoal fala, Filardi, o cara tem lesão de menisco, você vai tratar com acupuntura? Eu falo, não, eu estou tratando o paciente, eu não estou tratando o menisco. Porque se eu achar que ele é só um menisco, ferrou, não dá nem para... Entendeu? Então, esse tipo de coisa, nós temos terapias, fisioterapeutas excelentes, clínicas de fisioterapia excelente. Hoje, nós temos os aparelhos fisioterápicos excelentes, lasers de altíssima potência, ultrassom, ondas de choque e diversos outros produtos que os fisioterapeutas utilizam para a gente. Eu tenho um amigo da minha intimidade, e não revelar o nome, obviamente, mas que abusou das suas articulações, era uma pessoa que tinha uma coisa quase muito intensa com o esporte durante toda a vida, e chegou a hora que teve problemas crônicos no joelho e saiu de todo jeito tentando resolver, mas estava convencido que queria operar. Foi difícil achar o médico que queria operar, ele foi fazer a operação e eu fui visitar ele, e aí ele me falou, não, eu vou fazer 11 procedimentos. Eu falei, caramba, não é possível que alguém vai fazer uma operação e fazer 11 procedimentos no joelho, não tem como isso dar certo. E não deu. O joelho dele operou e ficou muito pior do que antes. Tem um ortopedista, ele já é falecido, até a gente faz uma brincadeira, ele é Hudson, mas ele é de Atlanta, né? Ele fala ele fala o seguinte, não existe um joelho ruim que não possa ser piorado com uma cirurgia. Se eu vou te operar e você vai ficar 6 meses de físio, por que não ficar 6 meses de físio e eu não te opero? É o contrário. Então, a maioria das vezes, em 6 meses de físio, o paciente está extremamente melhor e ele não sofreu uma cirurgia.
o tratamento cirúrgico tem que ser a última solução. Qual que é o limite da dor para procurar um alerta? Qual que é quanto que o cara pode tolerar, por exemplo, se adaptar na bicicleta com uma dor no joelho ou com uma transição ali que está o incômodo, até que ele tem que falar, cara, sozinho isso aqui não vai melhorar, não adianta eu achar que eu vou ficar mais forte pedalando e vai parar de doer. Uma das coisas mais difíceis que tem na medicina é quantificação da dor. Existe tabela numérica, tabela de cor, tabela disso, tabela daquilo, tudo para quantificar a dor. E a pessoa mais difícil ainda para você falar de dor é o atleta. Porque, assim, eu sempre falo que qual que é o atleta melhor? É aquele que consegue fazer o diagnóstico da dor do treinamento, da dor da lesão. Porque é uma linha tão tênue. Exemplo caseiro. O meu sogro, ele é muito esportista. Vamos esquiar, tá com uma dorzinha. Cara, faz a ressonância. Tá lá, tem uma lesão. Ele não tem dor. Por ele tocaria. Então, hoje a gente tem recursos que a gente chama de propedêutica armada. Propedêutica armada é raio-x, ressonância, ultrassom, basicamente, né? E tomografia, cintilografia, mas são propedêuticas armadas, que você consegue fazer essa dor justifica mesmo porque tem a lesãozinha. Então, dá uma descansada, vamos te botar um pouquinho de molho para não te detonar. Aliás, um hiperlink de um programa que nós fizemos sobre bike fit e uma história de um ciclista internacional que, pedalando na Bélgica, falando sobre selim, sobre bike fit, e aí numa conversa com um grupo grande, perguntaram, como é que é depois de você fazer aqui no Paris-Roubaix, que tem os paralelepípedos e a pressão, né? Eu falei, não, tudo normal, toda vez eu fico uns 2-3 dias urinando sangue, aí todo mundo falou, isso não é normal. Para de urinar. Mas se não fosse aquela conversa, e essa pessoa foi estimulada a rever o seu fit, estava pensando em se aposentar e pedalou profissionalmente por mais uns 2 anos. Então o que você está falando é que às vezes o atleta se acostuma e se resigna com situações que ele deveria conversar, ele ou ela, né? E não conversa porque tem uma coisa masoquista, tem uma coisa de super-herói de que... Autoflagelo. Agora, uma outra pergunta sobre autoflagelo. Os treinos intervalados se tornaram reconhecidamente de valor e treinos de high gear, de você colocar uma marcha muito pesada e fazer um intervalado de arrancada. Qual é o cuidado, qual é o risco desse tipo de prática de treino? Esse meu irmão, um dos irmãos que foi atleta olímpico, ele chegou a nadar 25 mil no dia. Era uma coisa insana. Era insano. O cara nadava às 5 da manhã, das 5 às 7, a gente pegava ele no Pinheiros, ia para o colégio, voltava, ele almoçava um treino logo depois do almoço e tinha um treino à noite, que era o volume. Esses treinos hoje de altíssima intensidade, com tiro, força total, fadiga total, hoje, em termos orgânicos, não é o mais saudável, onde a gente vê o maior índice de lesão. Por quê? É fibra, é actina e miosina. A nossa actina e miosina, que é a fibra muscular, ela vai estender e contrair. Vamos falar que em ensaio de laboratório, a actina ela pode chegar a 120% de tamanho, né? Entre ela contraída e ela totalmente esticada. Num ensaio de laboratório, ela a 100% seria o atleta dos deuses, né? O super-homem. O nosso é 90 e pouco. Nesses tiros, ele vai algumas fibras a mais do que esse 100 e promove lesão, que pode promover lesão. Que eu falo, né? Tudo depende da prova que o cara for. Se ele tem uma prova que ele depende desse tiro o tempo inteiro, se ele não treinar, ele não vai ser campeão dessa prova. Tipo então, ele vai de explosão curta. De pista. E se você pegar nessas provas de pista, eu gosto, eu acho muito legal. Você pegar,
estão todos rodando o tempo inteiro para essa fibra se manter ativa e quando ele for para a pista, ele não ter a chance de lesão. Então, até a propaganda daquelas bicicletas tops de wattagem, cada equipe tem aqueles grupinhos. Uhum. E o cara está esperando a prova dele lá, girando, está aquecendo. Mas a gente sabe que tem mais lesão, né, nesse hiperesforço. Há um tempo atrás, bastante tempo atrás, eu tive uma recomendação de glicosamina para articulação. Isso tem algum fundamento ou já está desencanado também? Eu faço sempre uma brincadeira que a glicosamina, condroitina, agora a moda é o C2, né? É o colágeno hidrolisado, colágeno não hidrolisado. Daí um fala que é bom, outro é ruim, daí a outra empresa vai e junta os dois, né? Então, e assim vai. Qual que é o grande problema? Eu teria que dar para um grupo de ser humano, né? Porque em animal já tem estudo, mas eu teria que dar para um grupo de ser humano e depois arrancar aquela articulação e ver na lâmina, para saber se aquela lâmina, eu teria que ter o antes e o depois. Então, nenhum trabalho de ética do planeta vai permitir que eu faça uma lâmina antes, dê o colágeno ou a glicosamina, a condroitina, e depois fazer outra biópsia para analisar. Então, a gente não sabe. Todo mundo acha, mas assim, experimento clínico. Tem vários experimentos clínicos que mostram que tem melhoria na dor articular, tudo. Se te derem a resposta, eu até faço uma brincadeira, troca de médico, porque não tem. Entendeu? E assim, você vai nas farmácias nos Estados Unidos, Europa, tem que nem água. Que nem água. Agora, se funciona, ninguém sabe. Filardi, aproveitando a oportunidade aqui do seu tempo e privilegiando com o nosso ouvinte, eu acho que esse é um programa que o ouvinte vai ouvir várias vezes, até porque tem termos precisos e médicos. Acho que o ouvinte vai dar um pause, olhar na Wikipedia, voltar para se informar. É uma aula dinâmica aqui. Ozonoterapia é um tema polêmico, né? Como terapia. Tem um amigo meu, colega de faculdade, ele vendia máquina de ozônio, né? Eu tenho muitos atletas que usam e falam que tem bom resultado. O que eu posso te falar é que cientificamente não tem nada provando que tenha bom resultado. Tem uma história de muito tempo, tinha um jogador de basquete muito famoso, não cabe citar o nome, mas o pai dele falou assim, o meu filho só joga se comer uma banana e tomar Coca-Cola antes do jogo. Naquela época, a seleção brasileira de basquete queria botar nutricionista, um macarrãozinho com uma almôndega. Falou, meu filho é banana e Coca-Cola. Ele sempre jogou e joga bem se comer isso. Atletas que eu trato fazem ozonioterapia e gostam. Então, eu sempre falo, né? Se ele está se sentindo bem e está sentindo menos dor na articulação, alguma coisa está acontecendo lá. Assim como já fizeram câmera hiperbárica, né? Se você pensar, câmera hiperbárica, você também manda oxigênio para onde não chega. Até já fizemos um programa sobre isso e é um assunto presente em todas as terapias, que é o efeito placebo, né? Também que não pode ser nunca desprezado. Só para lembrar, Álvaro, Leandro, corpo humano. A gente tem que entender a anatomia. Nós temos lugares do nosso corpo humano que não tem muito sangue. Se ele não tem muito sangue, tudo que eu tomo por boca também não chega. Se não chega, não funciona. Então, para esses lugares onde não tem muito sangue, a gente chama de ênteses. Ênteses é o cabo do tendão grudado no osso, entesopatia. Aonde que estoura o cabo da bicicleta? É na transição. Ele não, é raríssimo estourar no meio, ele vai estourar naquela transição, onde o cabo está colado na manete ali, é ali que vai ter a sobrecarga mecânica, é ali que vai estourar. E no nosso corpo também. Então, todos os lugares do nosso corpo que não tem muito sangue, os tratamentos mais efetivos são aqueles locais. Acupuntura, laser, TENS, ultrassom, alongamento para tirar a sobrecarga mecânica, é sempre a mesma coisa. A gente fazia uma brincadeira que 2 bêbados na rua
discutem, um quebra a garrafa, tasca na cabeça do outro bêbado, ele vai em qualquer pronto-socorro, dá qualquer ponto, não infecciona, não acontece nada. Gruda, que é uma beleza, por quê? Porque tem muito sangue. Daí você tem uma porcaria de uma unha encravada no dedão do pé. Não tem muito sangue. Então é uma desgraça, infecciona, fica com pus, você tem que ir 10 vezes no podólogo, no dermato, às vezes tem que arrancar a unha. Então são as tendinites de joelho, as epicondilites, são locais onde não tem muito sangue. Se não tem muito sangue, é uma porcaria de tratar. Não faz sentido. Bom. Se não há irrigação, não chega qualquer substância que você precisa que chegue e não há a recuperação. Exato. Fantástico. Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast. Muito bem, você acabou de ouvir o Dr. Marcelo Filardi, uma referência quando se trata de joelho e cuidados preventivos. Agora a gente conversa sobre a baropodometria, uma tecnologia que ainda trava a língua, mas que é muito útil para o cuidado com os pés. Um papo bem bacana com o Dr. Leonardo Signorini. Se liga! Leonardo, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Leandro. Obrigado mesmo. É um grande prazer aqui poder estar junto com vocês. Começando aqui, Leonardo, e sempre é importante dar o mérito a quem nos ajuda, então o Fernando Rianho, que é o nosso curador de assuntos bike fit e fez a ponte com a gente. Palmilha tem uma coisa engraçada e que talvez nem todos percebam no caso do ciclismo, de que você compra sapatilhas que têm valores importantes, né, de sapatos de alta costura, até porque são $300, $500, mas na hora que você vai olhar a sola, tem ali um pedacinho de borracha que é menos que uma Havaiana. Poucos se deram conta de que tem um valor enorme em você ter uma palmilha customizada. Acho que esse é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. E a primeira pergunta, tem um termo técnico que define a sua profissão, que às vezes é até difícil para a gente falar, então eu gostaria que você colocasse a palavra baropodometria, é isso? É isso mesmo, Álvaro. Então, a baropodometria, ela é um exame, né? É uma plataforma com sensores de pressão. Então, essa plataforma ela vai analisar tanto o indivíduo na postura estática, né? E o indivíduo andando. Então, a gente consegue visualizar, né, mensurar essas instabilidades posturais, os pontos de carga, né, que parte dos pés ele pisa mais forte, né, onde tem uma carga maior, sinalizar ali, identificar o tipo de pé, se é um pé chato, se é um pé cavo, se é normal. Então, ele andando sobre a plataforma, a gente vai identificar os tipos de pisada, se é a pisada pronada, né, então a pisada pronada é aquele indivíduo que tem uma tendência a jogar o peso perto do dedão. A pisada supinada é mais próximo ali do dedinho. A pisada neutra é a pisada mais reta, né, mais alinhada. Então, através desse exame, a gente consegue identificar o deslocamento da carga máxima e aí já diagnosticar o tipo de pisada. No ciclismo não tem pisada, quem está pisando é o pneu. Que diferença faz se é pronada ou supinada para quem está pedalando? Então, aí no caso do ciclista, o que acontece? Nós temos um equipamento que é o baropodômetro em palmilhas sensorizadas. Então, a gente introduz esse equipamento dentro do calçado ali, da bike, né, onde o indivíduo vai apoiar o pé, e ele vai através de Bluetooth, então não tem nenhum fios que possam atrapalhar, né? Então, a gente vai ver a área de contato da sapatilha, né, do pé, essa interface, né, entre pé, sapatilha e o pedal. Uhum. Então, muitas vezes, a força que ele faz no pedal pode estar sendo mais próximo do dedinho, mais próximo do dedão, né? Então, o apoio vai interferir claramente ali naquela cadência ali do rolamento, né? Então, se ele tem alguma patologia, alguma dor que possa estar ali durante o movimento, né? Pode ser isso também pela pisada. Além de você fazer o bike fit, mas também é importante saber o apoio desses pés ali no pedal.
Mas, Leonardo, ter uma palmilha que foi desenvolvida para o seu pé é algo que vai melhorar seu desempenho também, né? A forma como você vai fazer a força no pedal. Sim, com certeza. Então, assim, nesse primeiro momento a gente faz a avaliação, mesmo para os ciclistas, né? Eu gosto de avaliar ele parado, em pé, descalço, e aí durante a marcha também. Por que acontece? Se esse indivíduo ele for correr, a biomecânica da marcha e da corrida ela altera. Então, o apoio principal ali, o apoio de carga vai ser diferente. Quando ele pedala, é um pouco diferente, certo? Mas essa cadência, essa força de ação e reação, ela pode estar interferindo ali nas articulações como tornozelo, joelho e quadril. Então, a gente precisa saber identificar esses pontos de pressão e aí fazer a palmilha customizada ou com material mais macio ou até com material mais rígido para corrigir. Você procura no mercado, você encontra lá palmilhas mais macias de silicone, por exemplo. Mas ela é uma palmilha feita para qualquer tipo de pessoa, né? Então, nós temos um pé que pisa de uma maneira e mesmo o outro pé pisa de outra forma. Então, quando a gente faz essa identificação no exame, na avaliação, a gente sabe exatamente qual tipo de material colocar na palmilha ou algum tipo de correção mesmo. Porque, por exemplo, o silicone, ele é um material assim macio no toque, então você fala, poxa, que gostoso, mas vai andar com ele depois de um bom tempo. Então, se aquela pessoa tem uma pisada pronada, que no caso, quando o pé vira muito para dentro, esse silicone ele pode ser deslocado ali dentro do calçado e fazer com que esse pé gire mais ainda para dentro. Então, a gente tem que ter estruturas com densidades diferentes, uma densidade mais rígida para ter essa estabilização, né, esse controle do movimento, e um outro tipo de material mais macio para dar o conforto. Aliás, uma coisa, eu sou culpado 100%, por um amigo que a gente saiu para pedalar, ele esqueceu a sapatilha, eu falei, faz um pedal de croque. E ele fez o pedal de croque e gatilhou um problema sério de joelho. A pergunta é, a flexão do pé, de você pedalar sem ter uma estrutura mais rígida, como dar uma sapatilha, que lesão ela pode causar? Nesse caso desse meu amigo, ele já tinha outras histórias de joelho, não foi só isso. Mas o fato de você ter uma plataforma firme para o seu pé ao fazer ciclismo e você pedalar de Havaiana, descalço, claro, estão falando de longas distâncias, não estão falando de ir até a praia e voltar. Então, no caso aí, né, a sapatilha está ali travada, né, te dá mais estabilidade, porém ela aumenta ali mais um pouco da área de contato. Então, essa carga ela tem que ser bem distribuída, né, com bike fit ajuda bastante aí a dissipar essa carga. No caso de um calçado ali, como chinelo, né, ou outro tipo de material, onde o pé ele fica mais solto. Então, isso pode ser ruim. Ele pode causar uma instabilidade articular ali no movimento, né? Então, se o pé está posicionado assim, com mais o calcanhar próximo do quadro e a ponta do pé mais virada para fora, né? Então, assim, com os pés virados para fora ou a ponta do pé para dentro e o calcanhar para fora. Então, isso daí que a gente precisa ver se não vai sobrecarregar mesmo a lombar, os joelhos, né? E aí mesmo o tornozelo. Por exemplo, tem muitos atletas que podem ter a dor ali na região dos metatarsos, né? Aquela parte mais gordinha ali do pé antes dos dedos. Dependendo do movimento que você está fazendo ali, que é a força, né? Ele pode estar causando esse desconforto. Então, essa instabilidade do pé ficar movimentando ali, muito solto, pode ser que, assim, durante um movimento, ele vai estabilizar naquela posição, tá? Ele se adapta àquele posicionamento. Por exemplo, ele pode estar pisando mais forte ali com o dedinho. Só que o pé ele não vai ficar rígido ali com esse tipo de calçado. Ele vai oscilar. Isso pode ser ruim para ele. Aliás, falando sobre fit, é recente a oferta de sapatilhas com a frente mais larga para quem tem a frente do pé mais larga. Até pouco tempo atrás, quem tinha a frente do pé mais larga tinha pouca opção e ficava com o pé espremido lateralmente. Que dano, que efeito isso pode ter a médio e longo prazo? Puxa, é assim, ó. Mesmo para quem não usa, né? Quem não está na bike, né? Mas assim, o próprio calçado com a ponta dos pés mais estreitos, né? Você tem uma compressão entre os metatarsos. Então, vai lá do primeiro meta até o quinto meta. E aí, com a carga, você aumenta mais a área de pressão nessas regiões. Então, tem algumas patologias que podem desenvolver isso. Por exemplo, o neuroma de Morton. O neuroma de Morton, ele é um processo inflamatório no nervo, que passa ali entre os ossos dos metatarsos. Então, quanto mais fechado, né, for mais justo, né, esse sapato, vai pressionar o nervo, associado à carga que ele está fazendo no pedal, pode ser lesivo. A mesma coisa se a gente pensar um sapato, né, com bico fino, ou um tênis com um sapato com um bico mais largo, é muito mais confortável. Eu pensar em saltos, né? As mulheres aí que usam salto fino, com o bico fino, e aí tem um aumento ainda da altura do salto que faz com que jogue o peso mais ainda para a ponta dos pés. Então, esse tipo de calçado, ele é ruim.
Aí tem toda essa parte da aerodinâmica também, né? Que tem que ser visualizada. Para aquele indivíduo que pedala ali mais ele está apoiado, mas está com o joelho mais aberto, né? Então vai ter um atrito maior, que talvez tenha uma frenagem maior aí. Uhum. Então, tudo isso daí, pela posição dos pés, a gente tem causa e consequência. Agora, você estava falando sobre a sapatilha e os problemas que para quem não usa a posição apropriada, eu fiquei com uma dúvida. Do ponto de vista do bike fit, e você pode até puxar a sardinha para o seu lado, mas o que seria melhor fazer? Você ajustar o seu pé no pedal, na sapatilha, e depois subir a posição, ou começar de cima para baixo e fazer o ajuste fino depois do pedalzinho ali, com a palmilha e tudo mais, depois que o bike fit já está mais ou menos pronto? A gente tem que trabalhar em conjunto, né? Então, muitas vezes, quando o paciente vem para a gente, no meu caso, ele vem já quando tem uma dor. Então, eu já procuro ali saber se aquele tipo de pisada, o formato do pé, vai alterar a biomecânica da marcha ou da corrida. Aí, no caso, quando ele faz o bike fit, e aí ele vem para mim, ou esse atleta, e a gente tem que estar sempre corrigindo. Posição dos pés no taquinho, ele vai interferir. Então, por exemplo, na hora do bike fit, quando ele faz o posicionamento ali que visualiza, né, que pode estar um pouco fora do eixo postural ali no quadro, muitas vezes a gente tem a comunicação e aí faz uma correção na palmilha. Até no próprio taco também, né? A gente já consegue ali fazer também algum ajuste, né? A palmilha, ela vem assim com mais uma sintonia fina, para ajudar a diminuir o estresse mecânico, para diminuir essas cargas. Entendi. Para o pé trabalhar na posição mais confortável, mas também na forma mais eficiente de aplicar a força ali, né? Isso mesmo. Depois de um período de uns 4, 6 meses, é o que hoje eu faço dessa forma. Eu reavalio. Por quê? O corpo ele sofre várias alterações aí, posturais, né? Enfim, biomecânicas. Então, dependendo do esforço que ele faz, se o cara um atleta vem fazendo fortalecimento muscular, a pisada dele, né, a biomecânica dele de ontem vai ser diferente hoje, vai ser diferente amanhã. Não que ele vai mudar o tipo de pisada, mas, por exemplo, as cargas máximas, elas podem ser alteradas. Até o formato do pé, se antes é um pé um pouco mais chato, ele pode ganhar um pouco mais de arco. Então, isso é importante a gente sempre fazer as reavaliações, para saber como é que está a atualidade dele, como é que está essa avaliação postural e principalmente a avaliação biomecânica, né? Como é que está hoje? E aí sempre modificar a palmilha. Existe hoje as palmilhas feitas manuais, as palmilhas em 3D. As palmilhas 3D, ela pode ser tanto em EVA, que é uma máquina, que é uma fresa, que ela vai esculpir o EVA, ou uma impressora 3D que ela vai ali adicionando material, que é o TPU, filamento, né, o flexível. Então, esses diversos tipos de materiais, eles têm as suas particularidades, né? No caso, o TPU, ele tem uma vida útil um pouco maior. Então, as palmilhas, né, hoje que a gente utiliza, ela tem uma durabilidade de 1 ano, mais ou menos. Só que a gente pede o paciente retornar nesse período entre o 4º e o 6º mês. Então, a gente faz a reavaliação e aí faz o ajuste necessário conforme a atualidade dele. Uma pergunta, mas antes de uma digressão, ouvindo esse cuidado e essa tecnologia, me ocorre aquele tiozinho que passa a gente de Barra Forte e a gente com toda a tecnologia, com todo o cuidado, tomando na cabeça do tiozinho de Barra Forte. Mas, para fazer uma menção de que eu fiz uma palmilha, sei lá, uns 8 anos atrás, num processo cuidadoso, e fiz uma outra há 1 ano e pouco atrás. Assumindo que os dois processos foram feitos com cuidado, foram feitos em lugares diferentes, mas as solas são claramente diferentes. Então, reforço o que você está falando de que a minha pisada nessa sequência de anos mudou de forma sutil, não a conformidade do meu pé, mas a forma como que ele estava fazendo o contato e o carimbo da palmilha é visivelmente diferente. Sim, com certeza, Álvaro. Então, por exemplo, hoje tem algumas máquinas, né, algumas empresas que fazem ali a avaliação, e aquela avaliação gratuita, onde você pisa na plataforma e ali dá uma numeração e você retira ali a palmilha. Então, por exemplo, existe algum tipo, uma avaliação onde chega numa proximidade para você escolher aquele tipo de produto, né, para definir ali o seu tipo de correção. E aí existe também a metodologia do profissional. Quando você vai ser avaliado por um profissional, ele tem uma metodologia dele de avaliação, né? E é ali que ele vai determinar a escolha das peças de correção, as peças podais, né? Então, isso depende muito da avaliação do profissional e também do momento que você está atual.
E sobre ponto de apoio, Leonardo, no ciclismo você tem a característica de que você apoia no pedal e no taco da sapatilha. E que é uma concentração muito grande e que muitas vezes você coloca todo o seu peso, até mais, porque você vai dar uma arrancada, você vai subir uma montanha. Como minimizar essa concentração grande em alguns centímetros quadrados em cada pé? Observe a palmilha original, né? Olha no tênis, olha na sapatilha, visualiza onde que estão as áreas de maior pressão. Se ela estiver localizada somente num ponto, né, muito forte, aí já é a hora de trocar ali o calçado, né? Então a gente tem que realmente ele ficar de olho. Através da palmilha, através das correções que a gente faz, né, junto ali com alguns testes funcionais para saber, para determinar que tipo de correção eu vou colocar. Agora, muita gente entende que boa parte desses problemas, dos traumas que a gente tem, é de andar pouco a pé, andar na areia, andar na grama, andar descalço, né, na verdade. Isso tem algum sentido? Faz algum sentido? Existe um transtorno de usar excessivamente um calçado e ficar ali com o pé sempre muito bem, sem contato com o piso? Olha, isso é muito interessante, porque assim, criança nasce, o pai já pendura a chuteirinha lá na porta, né? Da maternidade, a criança está no colo, já está usando sapatinho. Você nunca vê uma criança ali sem estar calçada, né? Está sempre calçadinho. E aí, então, assim, pensando nessa fase de desenvolvimento, né? O normal é essa criança, ela vai desenvolvendo a altura do arco plantar aproximadamente até os 10 anos. Ele vai ganhar o arco. Algumas crianças não. Então, muitas vezes chega ao consultório com as crianças, né? Os pais levam as crianças, porque quando o pai era criança, usou botinha, enfim. E ele fala, o arco do meu filho é baixinho, né? É o arco baixo, tal, plano, o que você acha? Então, a partir entre o 7º e 8º ano, esse arco ele já começa a ganhar, tá? E aí fica pouco por cento, aí uns 4% só que tem que desenvolver o arco plantar baixo, né? Que tem um arco plano. Então, muitas vezes, essas pessoas que têm o arco baixo têm uma musculatura plantar mais fraca, né? Então, também a gente orienta essas pessoas, esses atletas, a fazer exercícios aí que a gente fala de footcore. Talvez vocês já devem ter visto, né? Aquele pé todo musculoso, né? É como se fosse aquilo, né? Fazendo essa analogia. Mas hoje a gente tem vários exercícios que pode ali passar no pé, né? Fazendo o pé. Exercícios que vão dar uma habilidade melhor ali dos movimentos. Porque pegar um atleta que tem o pé chato e pede para ele fazer aquele exercício, ele fadiga muito rápido. Então, a musculatura não está preparada para aquilo. Então, por exemplo, vai na academia, né? A pessoa faz braço e perna. Você não vê ninguém fortalecendo o pé na academia. Leonardo, um desafio aqui que nós estamos no podcast, não estamos nos vendo. Como é que você descreveria um exercício de pé? Assim, o que seria uma atividade de musculação, de fortalecimento do pé? Tem vários, tá? O mais simples de fazer é aquele que você está sentado, né, descalço, põe uma toalhinha embaixo do pé e com os dedos do pé você vai ali pegando a toalhinha. Então a toalhinha vai embolando ali embaixo do seu pé e você estica ela, faz isso durante uns 3 minutos, tá? O outro que a gente pode fazer, igual chama piano case, você levanta o dedão e aí depois levanta o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto dedo, assim por diante. Faz uma escadinha. E depois você abaixa o quinto dedo até o primeiro dedo. Depois você inverte. Abrir e fechar os dedos, né, também. Então, abre, afasta o dedão, afasta o dedinho do pé. Movimentar o pé. O segredo é esse. Tem que movimentar. Porque quando você está com calçado, você vai perdendo essa musculatura, né? Treinar em grama, descalço. Enfim, vejo essa sensibilidade, né, da gente alterar os tipos de calçado, alterar os tipos de piso, fundamental. Porque, por exemplo, treinar na praia, né, naquela areia mais batida, se você treinar naquela areia mais fofa, dá uma cansada no pé, na musculatura. Então, o indivíduo volta ali cansado. Isso é importante também, por exemplo, praias de tombo, né? Isso é muito importante. Se a pessoa, por exemplo, pisa pronado, né, forçando o pé ali para dentro, então, aquele lado que está perto da praia, ele iria alinhar o pé. E aquele lado que está ao contrário da praia, iria virar mais ainda para dentro. Então, por exemplo, às vezes o paciente fala assim, quando eu vou para lá eu sinto dor, mas quando eu volto eu não sinto dor. Pode ser que aquela posição do mar, se ele está do seu lado esquerdo ou do lado direito, pode ser que tenha essa correlação com o pé. E se tiver alguma alteração articular, onde esse pé estiver mais pronado ou mais supinado, digamos assim, pode ser ali forçar mais essa articulação, porque está forçando a demanda dele. Então, assim, tem muitos fatores aí que podem envolver, né? No caso, é uma característica de uma lesão. Então,
Então, do pessoal que está ali começando, poxa, de escutar, nossa, eu vou atrás disso, porque pode ajudar, sim, muito. Ele é determinante. Se aquele indivíduo já está começando ali a ter uma dor, algum incômodo, que você já procura ali um profissional adequado que vai te avaliar direitinho, ele já vai te direcionar melhor o caminho, né, como tratamento. É uma cultura, né, nossa, de procurar somente quando você está com a dor, né? Mas se você conseguir fazer algo antes de começar, antes de iniciar qualquer atividade física, né, para dar uma olhada para saber se está tudo bem, muitas pessoas começam a correr sem estar com a musculatura preparada. E aí já começa a ter aquelas dores musculares, porque não foi preparado para aquilo. Né? Então, eu sou um defensor de bike fit, até de pré-bike fit e também de palmilha, quando conheci há não tanto tempo atrás. Mas é engraçado porque muita gente não dá valor e, como você falou, só vai olhar quando é um problema. Mas se você chegar certo no esporte, respeitar e conhecer biomecânica e algumas coisas, não é um luxo. É, pelo contrário, um aumento de chance da longevidade daquela alegria que esse esporte está te dando. Seja uma corrida ou seja um ciclismo. Porque o teu corpo está vestido. Eu acho que essa é uma coisa que pouca gente realiza quando não conhece o esporte, que do mesmo jeito que uma roupa, você precisa vestir, você precisa interagir com aquele equipamento, seja um calçado, seja uma bicicleta. E esse esforço repetido, qualquer continha que você faz, né? Quantos RPMs você faz em 4 horas de treino? E aí você faz 10 horas por semana versus quantos meses, versus quantos anos, quantas rotações você teve, e aquele movimento repetitivo, ele causa uma lesão se ele não estiver equilibrado. Porque o seu corpo vai tentar se defender e achar um jeito de pedalar daquele jeito. E talvez você esteja andando empenado e travado quando não precisa. Você tem razão. O corpo, ele se adapta. Então, a gente tem que ver ali, até, não é todo mundo que a gente orienta a ter a palmilha. Tem pacientes que não precisa ter palmilha. Então, somente ali um ajuste, né? Ou mesmo o tipo do calçado, ou ali na bike fit. Então, a gente tem que entender o perfil desse atleta, né? Se ele é postural, se é biomecânico, no momento que ele sente dor. É um processo difícil por a gente trabalhar no preventivo. Por isso que eu falei, quando o paciente vem para a gente, já está com a dor, já está com uma patologia ali instalada. Aí a gente tem que fazer ao contrário, a gente tem que criar alguma estrutura ali, no caso, uma palmilha, para tirar aquele, digamos, vício biomecânico, no caso, para estar corrigindo aquele movimento, né, diminuir um pouco ali da sobrecarga mecânica. Mas é fundamental se a gente conseguir informar as pessoas, né, então hoje é muito legal porque as mídias ajudam bastante mesmo, você não tem nem o que falar, então vocês estão aqui de parabéns, então quanto mais puder a gente levar, né, essas informações para os atletas, isso será benéfico ali para eles, né. Muito bem, com essa conversa com o Leonardo Signorini sobre as palmilhas customizadas, a gente encerra o nosso episódio da semana Joelho e Pé. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o episódio da Gregário, é sempre legal dizer que no seu player de podcast favorito, no nosso site ou também no nosso canal no YouTube, tem uma série de outros episódios lá prontinhos para você escutar agora, e toda semana tem muitos novos episódios, sempre atualizando você do mundo da bicicleta como um todo. Vale também deixar um convite para você seguir a gente no Instagram, bater um papo com a gente pela mensagem, sugerir ideias, comentar esse episódio, é sempre muito bom essa interação. Um grande abraço para você e até a próxima.